O gasto calórico se estende por horas após a atividade porque o organismo mantém o metabolismo acelerado, procurando se estabelecer o equilíbrio corporal após o esforço. Para isso, diversos ajustes fisiológicos são realizados como forma de repor os estoques de glicogênio muscular, regular a temperatura corporal e remover metabólitos, entre outros. Pesquisadores comparam o gasto energético prolongado por meio da medida de excesso de consumo de oxigênio pós-exercício, que é o EPOC. De acordo com a revisão do Sprint Interval Training, é o protocolo com maior consumo energético, com gasto médio de 137,5% maior que o exercício contínuo. Ou seja, aquele do início é 137% maior assim, do que o do normal da academia. E aí é o que eu falei aqui, é a pesquisa, né, feita por essa pessoa. Então ele fez a pesquisa, ele treinou e a conclusão do trabalho dele, porque chegou a esse número. É um artigo, né? Sim. Então a pesquisa que foi feita, que foi comprovada, chegou à conclusão que aquele CIT, que foi o primeiro que nós falamos aqui, é o que tem melhor resultado para o indivíduo que está treinando. Sim. E aí tem a próxima tela mostrando o resto do resultado. Olha lá. O HIEE, que é o segundo, é o terceiro lá que a gente mostrou, que é o de, que a gente fala série de 8, série de 15, como ela falou, ele tem um gasto energético 37,5% maior que o contínuo. Então, os dois estão sendo comparados com aquele exercício comum da academia. Certo. E, no final, o professor Emerson Franchini ressalta que isso não quer dizer necessariamente que o CIT seja o melhor protocolo para quem busca o maior consumo energético, que é o que a Mara está falando, pois se trata de um exercício de curta duração. A melhor prescrição de exercício deve levar em conta também o gasto calórico durante a sessão. Então, tudo vai depender mesmo de como vai ser esse desempenho do atleta. E principalmente o objetivo do atleta. Então, assim, para se fazer uma pesquisa dessa, não é simplesmente eu pego o professor Mauro, pego mais uma pessoa, então, por exemplo, tem a produtora Tati, coloco os dois para treinarem e aí eu tenho já estabeleço uma diferença? Não posso. Então, eu faço com ele os treinos e cada pesquisador tem o seu protocolo também para pesquisa. Porque eu posso fazer o que você disse, que é o comparativo, embora sejam pessoas com estrutura física diferente, com objetivos diferentes, mas eu posso pegar você e fazer você treinar, que é o mais que chega nesses resultados, né? Eu vejo para você qual é o treino onde você teve mais gasto calórico. Então o profissional vai ter que estar acompanhando, não vai ter jeito, porque é ele que vai saber como que funciona isso daí, né? E quando os nossos estudantes procurarem, então, reportagens, né, notícias ou assuntos jornalísticos, até mesmo, como eu disse, em literaturas, falando sobre treinos, é importante avaliar essas condições, tá? Verificar se o estudo ele foi feito por quantas pessoas, o objetivo, para que vocês já vão procurando aí realmente e em lugares fidedignos, né? Porque a gente também tem muitas reportagens que falam de determinados treinos que a gente vê que as pessoas procuram e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A pessoa vai lá e dá um Google, né? Dá um Google. Eu quero perder a barriga. Aí vai lá e coloca como perder a barriga. Aí tá lá, o exercício é esse. Aí o cara vai fazer. Nós estamos falando de saúde. E essa questão do treinamento, ela é séria. Então, nós buscamos o quê? Artigos científicos para esse tipo de pesquisa também. Sim. Né? Então a gente vem aqui falando para eles buscarem, muito bacana o assunto a ser tratado, mas pensem, se a gente falar para eles saírem pesquisando, como você disse... E já correr atrás e fazendo, né? Não funciona. Não. Gente, o profissional, é para isso que existe profissional. O profissional, ele tem essa função. A gente tem que respeitar o profissional por causa disso, porque o profissional, ele tem essa habilidade de conseguir fazer a leitura, de conseguir prescrever e tal. Então vamos valorizar o profissional de educação física. Aí eu fiz gente. Né? Mas é verdade. Muito bom isso aí. Não, é sério. E ainda mais em questão de exercício físico, porque isso compromete muito a sua saúde. Exato. Muito, muito mesmo. É a mesma coisa de se medicar, de se automedicar. É a mesma coisinha. Né? Vamos para a tela, então, para voltar para a aula de língua portuguesa, porque a Mara já está achando que é educação física e já está querendo treinar aqui. Nossa, eu já estou pensando. Tá achando, Qual é a finalidade desse texto, gente? Então, a gente tem que verificar o quê? Quando a gente está falando de gênero textual, é o objetivo. Lembra que eu falei lá no começo? Qual é o objetivo do texto jornalístico ou reportagem? Então, qual é a finalidade desse texto que a gente leu? Né? Embora ele está sintetizado, mas qual é a finalidade?
Então, mande as respostas pra gente. Eu vou dar um minutinho pra vocês. Um minuto? É, vou dar um minuto só pra dar aquela descansada, porque... Você tá cansado? Só de falar com você e falar educação física eu já cansei, entendeu? Então, qual a finalidade desse texto? Um minuto a gente volta. Estamos de volta. Olha só, o pessoal da Escola Alzira Vale Hollenberg, lá em Rio Preto, participando, um abraço para eles. A Letícia, da Promárcia, Mara, falou o seguinte, informar, né, a intenção desse texto é informar e sanar dúvidas frequentes referente ao tema. Isso, né? Porque se o texto, o texto jornalístico, a reportagem, ele tem a intenção de informar, na verdade você percebe como que ele é mais profundo, porque tem toda uma pesquisa, tem comparação, tem todo, é uma reportagem científica, a gente diria, né? É uma reportagem com cunho de artigo de divulgação científica. Porque o repórter foi atrás de informações, buscou uma pesquisa, fez comparações e trouxe todas essas informações para poder ajudar as pessoas que procuram sobre o assunto. Exato, e é isso mesmo. As pessoas, elas procuram esse assunto, então é o que eu disse, vá fazer a pesquisa em lugares fidedignos, né? Então, procurem eu quero saber sobre treino. Então, eu procuro sobre ele e aí você especifica mesmo, é para me informar sobre treino. Se eu quiser saber sobre academias, eu vou ter um outro cunho de pesquisa, não é? Então, nesse caso, é para se informar sobre qual treino seria mais eficaz, né? É isso mesmo. Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas. Qual é o fato apresentado no texto? Esse fato apresentado no texto, acho que já foi falado agora, né? O pessoal estava querendo falar sobre a questão de como perder calorias, qual é o melhor exercício para perder mais calorias, né? Exato. Então, põe na tela para eles a resposta que a gente sugeriu. O fato apresentado se refere à relação entre a quantidade de calorias gasta após o exercício físico e o tipo de protocolo adotado pelo praticante ao realizá-lo. Essa questão quando vocês ouvirem falar nisso, tipo de protocolo, que tipo de treino foi usado. Então, o protocolo é exatamente isso, Sim, tá? É um nome técnico, né? Mas tem a ver com isso, né? Isso. Muito bem. Aí tem a próxima. Olha lá. Para qual público-alvo foi escrito? Só fazer um adendo aqui. Então, você percebe que as perguntas elas têm uma sequência, né? Qual é a finalidade? Qual é a informação específica do texto e para qual público-alvo? Por quê? Porque todas essas intenções elas são levadas em conta quando o autor vai escrever o texto. Então, ele está escrevendo aquele texto ali, publicou, ele fala, eu sei que eu estou escrevendo isso porque eu sei que tem gente que vai procurar, que a gente procura muito essa informação. Então, o público-alvo que procura esse tipo de informação. Agora a Mara pode falar. Então, são profissionais de educação física que trabalham como personal, que estão nas academias, que trabalham realmente treinando as pessoas, mas isso não quer dizer que vocês, estudantes, possam se interessar pelo assunto e pesquisar. Sim, eu acertei? Sim. Acertou! Olha lá, ela sempre acerta. Olha lá, gente, o texto foi escrito para profissionais de educação física e para pessoas que tenham interesse em assuntos relativos a atividades físicas, né? Olha só. Então você vê que é específico para... não é específico para os profissionais, mas é lógico que é voltado para eles, porque eles o tempo todo estão ali consultando, como você falou, né? Exato. Por exemplo, eu me formei lá em Fisiologia do Exercício há muitos anos. Se eu continuo trabalhando com treinamento, eu não posso parar os meus estudos. Eu sempre tenho que estar procurando um texto científico, verificando os novos tipos de treinamento. Eu tenho que acompanhar aí sempre o que está de mais atual. E quem me passará essas informações? O meu vizinho? Vai falar assim, olha, eu tô começando a treinar, nossa, deu muito certo. Com todo respeito ao seu vizinho, né? Não, que, né? Gente, não é eu procuro quem estudou e quem escreveu sobre ele. Muito bem. Quem produziu material sobre o assunto. Muito bem, é isso. Próximo na tela aí, vamos tentar fazer todas. Olha, tem essa daqui que é bem legal. Agora a gente já está falando da análise linguística. Analise o fragmento do texto a seguir e responda às atividades. São duas.
A comparação inclui 2 outros protocolos, o exercício contínuo realizado em baixa ou moderada intensidade, de modo que o praticante consiga sustentar o ritmo sem interrupção. A oração terá o sentido alterado, não vai ter o mesmo sentido, se a locução aí que está destacada de modo que for substituída por de tal modo que, apesar de que, de forma que ou de maneira que. Não vai dar para dar tempinho, Não. então vocês me falam aí. Ó, a gente vai tentar inferir aqui. Tá? A comparação incluiu 2 outros protocolos, o exercício contínuo realizado em baixa ou moderada intensidade, de modo que o praticante consiga sustentar o ritmo sem interrupção. De modo que, ou seja, de forma que, né, o praticante consiga sustentar o ritmo sem interrupção. A Mara disse que é a letra C, mas não é. Mas é a letra. Não, mas olha só, Mara. Apesar a pergunta, não a pergunta. O que a pergunta fala? A oração terá o seu sentido alterado. Gente, era pegadinha. Pegadinha. E você era me chamou pegadinha. Aqui realmente pra fazer pegadinha, porque você disse que quer fazer pegadinha comigo. Olha só, nós vamos ter que terminar fazendo sprint. Não, você não de jeito me nenhum. enrola. Olha só, então era sentido alterado. A primeira, a C e a D têm a mesma função, mas a B já tem uma função diferente. Muito então, bom. Ela teria o sentido alterado com a B. Aprender com você. Muito legal. A expressão apesar de que tem ideia de oposição, enquanto as demais têm a mesma ideia de consequência, né? Que é a consequência que está sendo inserida. Não, você está mandando muito bem. E a aula está acabando. Nervosa. Vamos lá, na atividade 5, eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês podem olhar a aula depois e fazer. E ela quer fazer alguma coisa aqui, gente. Nós vamos terminar com o sprint. A corrida aí vai dar o quê? 30 segundos. 30 segundos? 30 segundos. E como que é esse negócio? Você vai correr no lugar. Correr no lugar. Eu acho que pra onde que a gente olha? Eu olho pra cá. Ou pode olhar pra 2, né? Eu acho então vai lá. Movimento de corrida. Vamos lá. Pessoal, até semana que vem. Cansei. Mauro. Vai. Olha. Vamos, gente, no sprint. No sprint. Perdi quanto já? Ó, ainda tem alguns segundos. Acabou a aula, gente. Um abraço. O treino é intensivo. Tchau, até a próxima. Avalie a aula.